Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil. Vou fazer mais um vídeo para finalizar um pouco sobre o Piaget. Eu estou abordando bem rapidamente, porque é um autor que vocês já conhecem, né? Então, dediquei 3 vídeos, 3 apostilas, creio ser suficiente. O título da apostila é Terceiro Trimestre, aula 18, Jean Piaget. Eu vou falar um pouquinho sobre a epistemologia genética de Jean Piaget. Bom, vocês sabem então que ele disciplinou que existem estágios de desenvolvimento. Eu já falei dos 4 estágios para vocês, mas ele é muito claro. Olha, nós somos influenciados pela forma como nascemos, nós temos estruturas que elas só se desenvolvem com a idade. Em outras palavras, a criança de determinada idade, ela não é capaz de compreender tal informação. O pensamento dela não é capaz de abstração, por exemplo. Isso que é epistemologia genética. É você ser capaz de compreender que para cada fase, para cada idade, um tipo de conhecimento é adequado. Por exemplo, você de formação docente possui a habilidade, falando em questão da idade, né? Todos têm mais de 12 anos, 15, 16, não sei. Possuem a capacidade de abstrair, de ouvir o professor falando e raciocinar sobre essa ação, de imaginar para além do real. Uma habilidade que só é adquirida, na perspectiva de Piaget, a partir dos 12 anos. Vale ressaltar também aqui que o Piaget não é um determinista. Ele acredita que algumas pessoas podem atrasar ou avançar o desenvolvimento. Então não é incomum você achar alguém de 10 anos com um pensamento um tanto quanto mais abstrato, como alguém de 14 que ainda depende do concreto para raciocinar. Ele dá o que nós chamamos de desenvolvimento geral. E ele reconhece que o exercício, quando eu falo ele reconhece, estou dizendo se ele comprova, né? Esses livros que eu citei para vocês aqui, eu li mais de 500 testes que ele fez com as crianças dele. Só com os filhos dele, mais de 500 testes. Eu suprimi aqui do material para não ficar enfadonho para vocês. Mas caso queiram pegar as obras e lerem na íntegra, você vai ler como que a criança aprendeu a bater, como que ela se comportou diante do estímulo tal. Eu, enquanto professor, a minha função é fazer a leitura de todo esse material do autor e trazer para vocês o mais mastigado possível. E se vocês se interessarem, vão em busca desse conhecimento, podem me enviar perguntas, enfim. Mas tudo que o Piaget colocou aqui é conhecimento proveniente da experiência. O sensório motor, eu creio que ficou bem claro, né? Nós já falamos sobre ele, 0 a 2 anos, a criança aprende experimentando o seu próprio corpo, puxando, tocando, batendo, e tem várias subdivisões que eu não vou trazer para vocês. Ali, o pré-operatório de 2 a 7 anos, a criança começa a ser capaz, como o próprio nome já diz, de operar, né? Começar a operar. Quando você bate em algo para derrubar outra coisa, é um conhecimento pré-operatório. Existe uma pequena operação para agir, para você sair, para você abrir uma porta, para você colocar, por exemplo, tem uma bolacha na prateleira de cima e eu vou usar uma caixa para subir nela. Tudo isso faz parte de um conhecimento pré-operatório. Qual que é a diferença do pré-operatório para o operatório concreto? No pré-operatório você apreende o mundo através de experiências fortuitas. Ou seja, eu posso até conseguir pegar a caixa que está um pouco mais alta, mas isso não significa que se tiver outro objeto mais alto, eu vou conseguir utilizar o mesmo esquema com tanta perfeição. Eu aprendo na prática, mas não domino a operação. Ali na página 2, fala um pouquinho sobre as operações concretas, né? Uma terceira etapa em que o conhecimento ultrapassa o próprio real. Na página 2, uma terceira etapa em que o conhecimento ultrapassa o próprio real para inserir-se no possível e para relacionar diretamente o possível. Aqui é o operatório concreto. Deixa eu dar um exemplo. Se você falar para uma criança, levante esse negócio aqui de 1.500 quilos, não é incomum uma criança bem pequenininha tentar levantar.
E se eu falar para você de formação docente, levante esse peso de 1.500 quilos, você vai olhar para mim e vai dizer, professor, você é louco ou é burro? Por quê? Como que eu vou levantar 1.500 quilos? Você vê que você não consegue fazer. Quando você for para algum lugar, você já imagina, para fazer tal coisa, nós precisamos disso. Isso é o conhecimento do operatório concreto. É você prever o que você vai precisar para lidar com aquela situação. Vamos brincar de bola? Vamos. Aí você olha no espaço e vê se aquele espaço dá para brincar de bola ou não. Tudo isso faz parte do operatório concreto, certo? Até os 11 anos. Aí você vai refletir, tem vidro para quebrar ali? Eu posso quebrar um vidro? Eu posso me cortar? Não, aqui não vai caber. Vamos brincar na bicicleta tal? Aí você, antes de ir na bicicleta, você sabe se vai caber você ou não, se você vai se machucar ou não. Isso é oriundo do operatório concreto. A criança agora ela busca uma reflexão melhor para ver se ela é capaz de fazer determinado ato. Tranquilo? Dá para entender? E o operatório formal, eu acho que eu não preciso falar, porque você está no operatório formal, você sabe o que é o operatório formal, a capacidade de você imaginar. Eu não estou dando aula para vocês explicando? Você não está imaginando conforme eu vou explicando a situação? Você não faz raciocínio sem ter objeto? Você não trabalha matemática com números, somente ouvindo falar dela? Então, tudo isso faz parte do raciocínio formal. O raciocínio formal dispensa o objeto real. Eu combino coisas que não tem nada a ver, que não existiriam na prática. Tem outra obra pequena dele, que é a nossa penúltima. Não, eu coloquei um tanto de textos de obras pequenas. O Estruturalismo, de Jean Piaget. Bom, isso aqui foi o que é uma obra bem pequena, de 100 páginas aproximadamente, que fala sobre como nós vamos construindo as nossas estruturas. Eu já comentei com vocês no vídeo passado. As crianças agindo sobre o mundo, nós agindo sobre o mundo, aprendemos novas formas de lidar e de o aprender e vamos transformando internamente. Psicologia e Pedagogia, de 1969. Aqui ele fala como é importante agir para transformar o mundo, como é importante aprender esses mecanismos. Ele valoriza vocês, profissionais de educação infantil, que é fundamental não subestimar a função de vocês. Quando alguém fala assim, eu sou professor de faculdade, o professor de faculdade ele tem mais facilidade que a educação infantil. O de faculdade ele lida com um aluno que já tem um desenvolvimento psicológico muito grande. E vocês não, vocês vão lidar com crianças que estão construindo o seu cognitivo, estão em intensa produção. Então é necessário compreender bem da psicologia e educação. Problemas de psicologia genética, ele fala sobre como o meio afeta o indivíduo, como a sociedade afeta o indivíduo. E aqui ele traz um exemplo lá do Irã, para uma experiência que os seus colaboradores fizeram, na qual uma criança que ela foi submetida a uma comunidade letrada, uma comunidade com uma cultura, falar com uma cultura maior é estranho, mas com acesso aos bens culturais, a criança se desenvolvia mais rapidamente. Uma criança do interior que não tinha acesso aos bens, ao conhecimento histórico acumulado, atrasava de 2 a 4 anos ali. Ele comparou criança de 10 anos, de 2 a 4 anos de diferença. Ou seja, para que uma criança se desenvolva, é necessário que ela esteja num ambiente propício, num ambiente de não violência, num ambiente de difusão cultural plena. Se a criança está em um ambiente onde os pais são racistas, ela vai ser racista também. Ela não aprende. Ela é desde pequena. Ela não gosta disso. Olha que bonitinho. Como que pode falar palavrão dessa maneira? Como que pode ser mal educada? Então, assim, cuidado com o ambiente em que a criança está. Porque a criança ela é muito reflexo nos primeiros momentos do ambiente no qual ela está inserida. Se você vê uma criança sendo preconceituosa, provavelmente, na quase certeza, ela aprendeu com os adultos aquilo, não veio nela. Então nós temos que tomar cuidado, como nós seremos, o que nós faremos. Na educação da criança, nós em relação de adultos, algumas coisas são permitidas,
são levadas como bom humor, algumas coisas são levadas como uma graça, uma piada, mas nós entendemos isso. A criança não entende, então tem que tomar um cuidado absurdo sobre o que é falado e como é falado. A criança ela não tem essa noção desenvolvida, realidade, fantasia, permitido, proibido, ficção, enfim, esses universos estão todos unidos, né? Hoje você tem tudo separado. Alguém faz uma piadinha e você tenta colocar aquela piada, se ela é aceitável ou não, se a pessoa é um sem noção, um boçal. A criança não sabe disso. Então vamos ter um cuidado antes de falar com a criança, cuidado sobre como estamos fazendo, que para a criança observadora, repetir várias vezes essa palavra já, né? Para a criança que observa o mundo, que presta atenção em tudo, que é super detalhista, e as crianças assim o são, se faz necessário se atentar a tudo o que nós fazemos, porque nós educamos pelas palavras, mas nós educamos pelo exemplo. Ela, em grande medida, já diria o Jean Piaget na formação do símbolo na criança, nos imita, vai reproduzir algo que estamos fazendo. Cuidemos então para agir da forma mais adequada a facilitar esse processo educativo, para quando ela chegar na sua adolescência, quando ela ultrapassar essa fase do espírito absorvente, para usar um termo montessoriano, ela possa escolher conscientemente aquilo que ela quer para a sua vida. Finalizo assim sobre o Jean Piaget. Qualquer dúvida, venham me procurar. Espero que tenham entendido minimamente os estágios de desenvolvimento e a relação educação infantil ao longo do século XX. Quando eu falo de Piaget, eu estou falando de todo o século XX.